Então, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 12ª aula de redação aqui do Desafio. Não esqueçam de assinar a ata de presença, lá ali nas notas compartilhadas, colocar o nome de vocês, a idade e o curso que vocês estão interessados para fazer na faculdade. Não esqueçam também de seguir o Desafio nas redes sociais, né? E agora, a prestar atenção na nossa aula de hoje de redação, que meio que quebrando um pouco aquele ritmo de revisão. É uma revisão, mas não é bem, né, dos conteúdos que a gente tinha visto nas semanas anteriores com as outras profs, com a Bruna e com a Júlia, né? Hoje a gente, infelizmente, vai ter um conteúdo um pouquinho mais chato. É um pouquinho mais chato, mas é importante e ele é bom de ser estudado. E aí vocês vão saber por quê. Ele dialoga até um pouco mais com os conteúdos que vocês aprendem com o Prof. Pedro nas aulas de português, né? Praticamente hoje vocês vão ter 2 períodos de português numa noite só. Peço desculpas, mas vocês precisam disso, todo mundo precisa estudar isso, né? Nós vamos estudar questões relacionadas mais à gramática e é um tipo de aula assim que a gente vai começar a fazer um pouco mais, a gente já fez ano passado, mas fiquem tranquilos que ela é bem voltada, né, às especificidades assim de gramática, de português que a gente precisa saber na hora de escrever a nossa redação, né? E hoje eu trago, né, um tema muito importante e que o pessoal realmente tem uma certa dificuldade maior, às vezes, de usar, é uma coisa que preocupa, dá uma certa angústia na hora de escrever, que é justamente a pontuação. Quando que eu vou usar o ponto final, quando que eu vou usar vírgula, quando que eu vou usar ponto de interrogação, onde que eu vou usar 2 pontos, tracinho e tudo mais, né? E realmente o pessoal sempre se atrapalha nisso e perfeitamente normal, né? Então a gente está aqui para ajudar vocês nisso, tá? Então vamos adiante na nossa aula. Aqui vamos começar com a nossa revisãozinha clássica, né? Lembrando que aqui na aula de redação a gente estuda o tipo de texto, que é o dissertativo argumentativo, que é o texto que vai ser cobrado, ou o texto em prosa, como vocês vão ver no decorrer da nossa aula, mas é a mesma coisa, é o texto em frases, né? É o que nós estudamos para o Enem, e na grande maioria dos vestibulares do Brasil é o tipo de texto que é cobrado, tá? O dissertativo argumentativo, e ele é dividido em 3 setores: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na introdução é onde a gente, né, apresenta dá nosso primeiro panorama sobre aquele tema que foi proposto para a gente escrever, né, e nós damos os nossos argumentos sobre eles. No desenvolvimento, a gente desenvolve esses argumentos que a gente trouxe na introdução, e na conclusão, a gente nada mais nada menos que conclui. A gente conclui esses argumentos, e no caso do Enem e de vários vestibulares pelo Brasil, nós elaboramos uma proposta de intervenção social, né? Porque normalmente o tema que nos é passado para escrever é um tema social, uma questão, um problema social, problema em sociedade que envolve todo um coletivo, né, no Brasil. E dialogando um pouco com o que a Prof. Bruna, né, estudou com vocês na semana passada, que foi relacionada ao repertório sociocultural, né, e à intertextualidade, né, o porquê de ser tão importante, né, a gente usar referências socioculturais produtivas no nosso texto, né, de modo assim a justificar, né, a testar aqueles argumentos que a gente está fazendo ali na nossa redação, né? Então, o que é isso? São os exemplos que a gente traz de filmes, de pesquisas científicas, né, de arte em geral, de ciência em geral, né, são referências que a gente traz desses ambientes externos ao texto para justificar aquelas nossas ideias que a gente está ali dando sobre aquela temática, né? E foi isso que a gente mais ou menos revisou na aula da semana passada. E é muito legal quando a gente sai falando, né, de argumentar, de buscar intertextos, né, de escrever bastante. Isso é muito legal. Isso é maravilhoso, gente. A gente adora falar sobre isso, porque a gente está falando das nossas ideias, a gente está discutindo, a gente está conversando, né, a gente está debatendo sobre todo tipo de tema. Mas a gente sempre lembra, né, que temos aquela primeira competência ali da redação do Enem, que é a competência número 1, que vai avaliar, né, como que a gente escreveu o texto de acordo, né, com aquelas, não vou dizer regrinhas, né, mas com aquela estrutura, né, com aquelas nomenclaturas que a gente aprende na aula de língua portuguesa, especialmente da aula de gramática, né, que vocês tiveram, né, tem todas as quintas-feiras com o Prof. Pedro. E esses conteúdos, eles são extremamente importantes na hora da nossa redação. E
e trabalhar cuidadosamente, né? Vocês já devem estar carecas de saber isso, mas eu vou repetir, né? Trabalhar cuidadosamente com regras, né? Com normas da gramática, nosso texto só vai enriquecer a nossa argumentação de todas as maneiras, né? É muito importante que a gente precise e vai dar pontos, né, na competência número 1. E vamos adiante, vamos entender melhor o porquê e qual das questões gramaticais que nós vamos, né, conversar hoje, aprender hoje. Né? Antes de entrar no conteúdo da aula de hoje, né, aqui eu vou dar, vocês já devem estar carecas de saber isso ou não, né? Então é importante que a gente revise isso aqui, fazer essa pequena revisãozinha para a gente entender mais ou menos, né? Entender como que funciona, né? Como que a gente tem que colocar essas regras, essas normas que a gente vai aprender na aula de hoje, tá? Então, lembrando, uma frase, gente, vocês sabem diferenciar frase, oração e período? Me digam aí. Vocês lembrem da aulinha de português, gente? Lembrem da aula de português. Mais ou menos? O que vocês lembram disso? Frase é mais fácil, gente. Exatamente, Rodrigo. A oração tem verbo. Exatamente, sobre isso. Mas vamos lá, então. Uma frase é tudo aquilo que começa. Lembrem disso, é muito importante. Não esqueçam disso, pelo amor de Deus, que eu vou falar agora. Parece ser tão simples, mas é tão importante e vocês precisam saber bem isso. Uma frase é aquilo que começa numa letra maiúscula e termina num ponto final, tá? Isso é uma frase. É isso, tá? Não tem segredo. Já uma oração, ela está numa frase, mas ela não necessariamente será uma frase, tá? Uma oração é tudo aquilo que envolve um verbo, né? Então, eu não vou usar essa palavra porque já entra em termos mais formais, mais profundos do estudo da língua, tá? Mas é um sintagma, né? É um conjunto de termos cujo núcleo é o verbo, né? Tudo gira em torno do verbo. Então, aqueles pedaços das frases em que tudo gira em torno de um verbo, que para fazer sentido nós precisamos de um verbo, nós estamos falando de uma oração. Por exemplo, aquele exemplo ali que eu trouxe para vocês, aquela frase em azul, vermelho e rosa. O menino atravessou a rua. Aquela frase, ela é uma oração. Por quê? Porque ela tem um verbo, né? E o foco da informação dessa frase está naquele verbo. Né? Nós temos um menino que a gente quer saber o que esse menino fez. Ele atravessou a rua. Ele atravessou a rua. Esse é o ponto mais importante da frase. A informação mais importante que a gente quer tirar dessa frase é justamente no verbo, que é o verbo atravessar. No caso ali, atravessou. Tá? Então, deste modo, né, aquilo ali é uma oração, porque, né, o sentido daquele trecho ali, não vou falar sintagma, que é uma palavra mais complexa, daquele trecho ali é o verbo, tá? E um período, né, para não esquecendo, é uma frase que vai ter uma ou mais orações, tá? Um período simples é aquele período que vai ter apenas uma oração, e o período composto é aquele que vai ter mais de duas orações, vai ter duas ou mais orações, tá? Ou melhor, verbos, né? Vamos focar em verbos, tá? Então, já estudamos o que são as orações, né? E agora a gente lembra um pouquinho, a gente pode ver aqui que existem vários tipos de orações, tá? E aqui eu trouxe dois mais gerais, não são apenas esses, tá? Eu trouxe aqui alguns dois que são mais específicos. Elas podem ser coordenadas ou subordinadas. Aqui nós estamos falando de períodos compostos, ou seja, frases que têm mais de uma oração. Tem duas, ou três, ou quatro, ou cinco, ou seis, ou sete, ou oito, ou nove, ou 10, tá? O que for.
E nós vamos ter que analisar, né, a forma como essas orações se relacionam entre si. E quando elas são coordenadas ali no primeiro pontinho, quer dizer que elas estão na mesma frase, elas estão juntas ali. Mas se a gente cortar aquela frase, se a gente separar essas orações em frases soltas, elas vão seguir fazendo o mesmo sentido. Elas não vão, né, não vai fazer diferença essas orações estarem juntas ou não. Agora, nas orações subordinadas, o sentido de uma oração depende da outra. É preciso que, né, se a gente ler aquelas, se a gente fizer o que a gente fez antes com as coordenadas de cortar, sair cortando o texto, nas orações subordinadas isso não vai fazer sentido, porque elas dependem uma das outras para, né, para transmitir essa informação para assim dizer. Aí chegou a nossa prof. Ju maravilhosa. Chegou assim, na melhor hora, né, Júlia? Muito bem-vinda. Então, assim, gente, para falar que a prof. Ju chegou, vamos, né, seguir a nossa aula como sempre. Podem ir lançando as dúvidas, o que for possível eu vou lendo também, e ela vai respondendo também. E no final a gente pode ter aquela nossa sessãozinha de tira dúvidas, a prof. Ju entra, conversa com a gente tem aquele nosso momento de descontração, tá bem? Mas voltando, tá? Voltando às orações. Uma oração, como vocês estão vendo ali, ela também é dividida em alguns setores, né? E nós normalmente dividimos ela entre sujeito e predicado. E predicado vai ser dividido em outras partes também. Mas como vocês veem ali, representado por azul, naquela oração que eu trouxe ali, o menino atravessou a rua, está o sujeito, ou seja, o menino, que é o agente, né? Ele é o agente dessa frase. E é quem ele que tem a ação que é representada pelo verbo, é ele que atravessa. Ou seja, nós estamos falando do menino, tá? Ele é o sujeito da nossa frase, tá? É de quem nós estamos falando. E o que esse menino fez? Tracinho, atravessou a rua. O que o sujeito fez é exatamente o predicado, aquilo que é relacionado ao sujeito. E ali, representado pelo verbo e pelo seu objeto, né? Porque é um verbo que necessita um complemento, tá? O verbo que tem o seu objeto que está ali complementando o seu sentido. Ele atravessou alguma coisa. Quem atravessa, atravessa alguma coisa. Atravessou a rua, atravessou a avenida, atravessou o rio, atravessou a ponte, tá, gente? Tendo isso claro, alguma dúvida por aqui, tá? Pessoal, podem falar, tá? Porque tendo isso claro é importante para a gente seguir os conteúdos que a gente vai ver no decorrer da nossa aula de hoje, né? Que são relacionados à pontuação, como eu já tinha dito. Tranquilo, Carolina? Tá certo, então. Qualquer dúvida, podem ir largando aí, tá? A pontuação. Bem, como isso aqui eu já falei. Boa noite, Andressa. Seja bem-vinda. Como eu já falei um pouco antes, né, a pontuação ela é importantíssima, né, para o estabelecimento da organização do nosso texto. Né? Para a gente entender o nosso texto, a gente precisa que ele esteja bem organizado, né, que ele respeite determinadas regras gramaticais, né, e nada mais nada menos que esteja muito bem pontuado. Tá? E pontuado, a pontuação, né, é um conjunto de sinais, né, que vocês devem conhecer. Agora eu já vou perguntar para vocês, né, me dizerem quais são os sinais que vocês conhecem, que em conjunto, né, e junto do texto, das palavras, eles formam sentido, eles organizam o sentido do nosso texto. Né? A vírgula, ela tem uma função, né, vocês já vão descobrir que qual é a função da vírgula, e o ponto final tem uma função diferente dessa vírgula, assim como os dois pontos têm uma função diferente, ponto e vírgula, ponto de exclamação, interrogação e todos os outros pontos que a gente está acostumado a ver. Bem, no final ali eu ia perguntar para vocês quais são os sinais gráficos que a gente usa na língua portuguesa, e eu já falei a maior parte deles, os mais importantes aqui. Bem, vamos começar por um dos mais importantes, tá? Que é justamente o ponto final. Aliás, ele é o mais importante. Para mim é o mais importante, eu acho que é, né? Porque, como eu já tinha dito antes, uma frase é aquilo que começa numa letra maiúscula e termina num ponto final. Final. A frase só acaba no ponto final. Se não tem ponto final, é porque a frase não acabou. Né? E isso é um perigo. Vocês têm que botar o ponto. Tem que botar o ponto final. Bem, né, bem pintadinho ali no final da frase. Concluiu a ideia de vocês do texto? Botem o ponto, pelo amor de Deus, tá? Não me escrevam redação sem ponto.
Mas vamos seguir ali um exemplo. Vamos ver o exemplo daquelas frases ali. Muitos acidentes de trânsito. Olha aqui, isso aqui eu peguei exemplos de algumas redações, tá, gente? Muitos acidentes de trânsito... Isso aqui, gente... Muitos acidentes de trânsito acontecem justamente pelo fato de as pessoas não conhecerem o ponto inicial da sua responsabilidade. Aí, o nosso primeiro exemplo, eu coloquei em negrito um ponto final. Concluiu essa ideia sobre aquela temática, ponto, né? Encerrou. Ali no segundo, a imprensa, no século XVIII, disseminou as ideias iluministas e foi uma das causas da queda do absolutismo. Ponto final. Desenvolvemos essa ideia, ponto final. Se nós formos trazer outra ideia, né, que não esteja tão relacionada a esta aqui, nós usamos o ponto final. Nós começamos uma nova frase depois do ponto final, tá? E como vocês podem ver ali, nós temos a vírgula, e a vírgula ela vai ter uma função diferente, né, de fazer umas pequenas pausas dentro dessa mesma ideia. Pensem nisso, a gente usa o ponto final para mudar de ideia, para concluir a nossa ideia, né, o nosso argumento, usar essa palavra. Quando a gente conclui o nosso argumento sobre determinado tópico, a gente usa o ponto final. Agora, se a gente vai fazer, a gente vai falar desse mesmo argumento, né, mas tomar um viés diferente, um sentido diferente, a gente vai usar a vírgula, tá? Porque vai ser dentro dessa mesma frase, tá? Seguindo. Aqui eu trouxe exemplo excelente, vou aumentar para você. Aumentei todo o meu computador aqui. Agora sim. Pera aí. Bem, aqui para aproximar para vocês bem direitinho o texto, eu sempre gosto desse exemplo aqui, que é de uma redação do Enem de 2016, que foi Os Caminhos para Combater a Intolerância Religiosa. E eu marquei vários setores do texto, né? Esse texto aqui, esse exemplo pode servir como exemplo para um monte de coisa, mas eu quero que vocês prestem atenção, tá? Nos pontos finais, ó, de cada parágrafo. Por exemplo, aqui nesse primeiro parágrafo nós temos 1, 2, 3 pontos finais, ou seja, 3 frases. No segundo parágrafo nós temos 4 pontos finais, 4 frases. Aqui 4 frases de novo. E no último, 4 frases de novo. Para vocês verem, né, que além de 4 frases, nós estamos falando de 4 períodos, né? 4 períodos ou 3 períodos. Tá? E muitos de vocês, né, ao verem nas correções de vocês, verem que a gente anotou assim, este parágrafo aqui está escrito em apenas um período ou uma frase, né? Isso a gente bota para tentar vocês que um período, um parágrafo assim, ele não pode ter sua ideia, né, desenvolvida em uma frase enorme de 10 linhas, de 8 linhas. Tá? É importante que a gente, né, desenvolva a nossa ideia de uma maneira bem sucinta, bem organizada, né, e coloque esses pontos, finalize, né, de modo que fique organizado, né? E isso é uma coisa que a gente percebe muito na nossa revisão, né? Quando a gente vai revisar, depois da gente escrever o texto, a gente vai lá e revisa se a gente está entendendo o que a gente escreveu, né? E muitas vezes esse entendimento, aliás, na maioria das vezes, ele está relacionado à nossa pontuação, aonde que a gente usou o ponto final, aonde que a gente colocou as nossas vírgulas, né? Então, é isso que vocês têm que atentar. E é importantíssimo a gente analisar essas redações nota 1000, acho que eu não tinha falado que isso aqui é uma redação nota 1000, a forma como elas fazem uso dessa pontuação. Tá? E ele aqui, eu marquei os pontos finais, porque é importantíssimo que vocês botem os pontos finais em todos, né? Sempre que vocês concluírem as frases de vocês, as ideias de vocês. Tá? Vamos desaproximar um pouco aqui para seguir adiante. Bem, aqui eu já falei tanto nela, e ela vai ser o nosso principal foco no decorrer da nossa aula, é justamente a nossa querida e amigona vírgula, tá? A vírgula, como eu já disse, ela é diferente do ponto final. O ponto final, ele conclui a ideia. Diga, Miguel, pode perguntar. Professor, eu posso, assim, o ponto final usar dessa forma, por exemplo, quando eu escrevo uma ideia, isso no desenvolvimento. Aí eu boto um ponto para escrever o meu argumento. Como assim? Tipo, por exemplo... Tu queres dizer, por exemplo, lê um exemplo para mim. Eu não tô com ela aqui, mas eu lembro de cabeça.
Essa semana eu escrevi uma redação que o tema era o uso de animais em testes no Brasil. Tá, foi o tema que mais... Esse tema foi o que mais o pessoal escreveu. O pessoal escreveu bastante sobre esse tema, que mais nós recebemos. Aí, por exemplo, na primeira parte do desenvolvimento, eu ainda vou enviar essa redação que eu ainda não digitalizei ela. Eu coloquei que os ativistas defendem que os animais sofrem e que não é certo. Aí eu pontuei e coloquei um contudo para iniciar um argumento. Gente, mas assim, tá? Antes de falar do ponto, o contudo, em que sentido você está usando esse contudo? Porque o Oposição? contudo de oposição. Tu vai fazer uma oposição ao argumento que tu colocaste ali antes? Meio que isso. Ah, tá, não, tá certo. Não, porque a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai usar o contudo, né? E o pessoal costuma se atrapalhar com contudo. Na aula que a gente teve sobre os conectores, a gente viu isso. Mas, sim, tá? Ali tu tá falando exatamente essas pausas que a gente faz dentro dos parágrafos, tá? Porque, tipo, tu conclui uma ideia e aí tu vai trazer uma outra oposta a isso, mas é dentro da mesma argumentação. Então tá certo, ali tu pode sim usar um ponto e começar uma nova frase, se foi mais ou menos isso que eu entendi. Tá? E começando com o conector, e não esquece que o conector tem que vir entre vírgulas, a gente vai ver isso mais adiante. É isso, Miguel? É Podemos seguir? isso. Tá bem. Qualquer coisa podem ir mandando aí no chat. Fechei o meu microfone, gente, que loucura. Tá, mas voltando aqui, voltando à vírgula. Eu já falei tanto na vírgula, antes dela mesmo chegar. É porque ela realmente é polêmica, ela realmente dá o que falar, né? Mas é como a gente já vinha dizendo, ela é uma pausa dentro do texto menor que a pausa do ponto final. Como eu vinha dizendo para o Miguel aqui agora, o ponto final a gente conclui uma ideia totalmente. E na vírgula não, a vírgula a gente está desenvolvendo essa ideia e são pequenas pausas que a gente faz para organizar o sentido dessa ideia, né, do desenvolvimento dessa ideia. Tá? Ou para explicar, né, ou para concluir essa ideia, a gente faz o uso da vírgula, como a gente vai estudar agora. Nós vamos estudar, assim, algumas, né, das ocasiões que a gente deve usar ou não a vírgula, né, e bem relacionadas com o que a gente precisa saber para escrever as nossas redações, né? A gente precisa saber todas as regras, tá? Isso é certo, né? Mas o nosso foco aqui da nossa aula é a redação, né? A escrita da redação. E aqui eu trago, assim, os tópicos, né? As regras de uso da vírgula mais essenciais para vocês escreverem nos textos, nas redações de vocês, tá? E vamos adiante. Olha aqui, ó. A vírgula, como a gente diz, ela pode ser integrada dentro de uma oração, né? De modo a caracterizar um sujeito, um verbo, ou para separar, né, duas ou mais orações, né? A gente não pode separar períodos com vírgulas, isso é evidente, mas separar orações a gente pode, né? Porque a gente está falando de questões relacionadas internamente às frases e aos períodos, tá? Então, nesses contextos é quando a gente normalmente vai usar as vírgulas, tá? Vamos adiante. Nós usamos antes de começar a vírgula, eu tenho que me lembrar de falar uma coisa para vocês. A gente jamais, isso eu me lembro do professor Pedro falando isso, ele não falou isso para vocês. A gente jamais pode separar o sujeito do verbo e nem o verbo do objeto. A não ser, né, que seja relacionados a algumas das exceções que a gente vai estudar aqui agora, né? E vale sempre lembrar que a colocação da nossa vírgula, ela normalmente, ela está diretamente relacionada ao uso do nosso sujeito, tá? O uso do sujeito na oração que a gente vai usar, tá? E vamos ver ali, ó. Usando a vírgula para a separação de termos coordenados, ou seja, os termos que estão sendo repetidos, né? Apresentados em uma frase, né? Em uma ordem, só que o sentido deles não é totalmente dependente um do outro. Vamos ler ali os exemplos. O feminicídio é um problema antigo,
vergonhoso, criminoso, desafiador à sociedade brasileira. Como vocês forem ver ali, naquele primeiro exemplo, a gente usou a vírgula para separar todos aqueles adjetivos que a gente está dando para o sujeito da oração, que é o feminicídio. Tá? Então, a gente colocou vários termos em uma ordem ali, termos coordenados entre vírgulas, e todos remetem ao mesmo sujeito. Tá? E para isso, a gente colocou eles entre vírgulas. Tá? Mas é aquela coisa, né, gente? A frase ela não faria tanta diferença, porque lembrem que eles são termos coordenados. A frase não faria tanta diferença se a gente tirasse um daqueles termos ali, se a gente tirasse antigo, ou vergonhoso, ou criminoso. Talvez mudasse um pouco, né, o sentido, o discurso, principalmente no discurso daquela frase. Mas, no geral, não mudaria muita coisa. A frase seria praticamente a mesma, gramaticalmente falando, tá? Nós estamos falando de discurso aqui, né, de questões relacionadas ao sentido mais social, né, relacionado à frase, tá? E ali nosso segundo exemplo. Pessoas vivem abandonadas, embaixo de viadutos, com fome, às margens das diversas metrópoles do nosso país. A mesma coisa, tá? São expressões coordenadas, né, que se dirigem ao mesmo sujeito, né? E como elas estão, né, em coordenação, estão numa ordem, a gente separa elas entre vírgulas, né? Mesmo elas se referindo todas ao mesmo sujeito, tá? Aqui, tá? Ali nós estávamos falando, né, de uso de vírgula dentro de uma oração. Aqui não, aqui nós estamos falando de outro caso, tá? Que é justamente da separação, né, de duas orações. E aqui nós estamos falando das orações coordenadas aditivas. E quais são essas orações? São aquelas orações que, pelo nome, né, são coordenadas, elas funcionam uma independente da outra, mas quando juntas, a segunda, ou a primeira, ela tem a função de adicionar um sentido. Lembrem, aditivas, lembrem da aula de matemática, adição. Fazer adição de um novo significado, né, de uma nova informação para aquela primeira oração. Né, como vocês vão ver ali naquele primeiro exemplo. As enchentes abalam muito a estrutura das cidades. E muitas discussões são feitas para amenizar os problemas. Tá? Como vocês podem ver ali, nós temos duas orações. Qual é a primeira? As enchentes abalam muito a estrutura das cidades. Nós estamos falando das enchentes. E nós temos uma mudança de sujeito, né? E nós colocamos uma vírgula para separar essas duas orações, tá? Que a segunda é: muitas discussões são feitas para amenizar os problemas. Tá? Os problemas são justamente as enchentes. Aqui a gente está fazendo uma referência a um termo da oração anterior. Né? Se vocês forem ver essas duas orações separadas, vocês podem ver que elas farão sentido, elas não vão ser agramaticais, elas não vão ser uma coisa esquisita. Né? Mas, juntas, vocês veem que o sentido uma da outra é modificado. Né? Por exemplo, se fosse só a segunda, muitas discussões são feitas para amenizar os problemas. Tá, a gente tem os problemas, a gente sabe que existem problemas no mundo, mas de quais problemas que nós estamos falando? Se nós não tivéssemos aquela primeira oração ali, a gente não saberia qual é o problema que está sendo falado ali na segunda, tá? Mas não quer dizer que essas duas orações não possam funcionar, né, independentes uma da outra. Tá? Não existe um estabelecimento em que elas não possam ficar separadas. Tá? E ali, no nosso segundo exemplo, as melhorias nas escolas devem ser prioridade do governo, vírgula, e o reajuste salarial dos professores é urgente. Aqui, gente, vocês estão vendo, ali, esse segundo exemplo é praticamente a mesma coisa daquele primeiro. Aqui vocês estão vendo que eu coloquei ali, ó, vou pegar uma coisinha aqui, adoro isso aqui. Vocês vão dando que eu sublinhei ali, sublinhei ali o E, tá? E vocês viram que em ambas as frases, né, desses dois exemplos que eu trouxe aqui, a vírgula é colocada antes do E. E isso é uma coisa que normalmente as pessoas veem, né, e com razão ficam com dúvidas. Por quê? Né, várias vezes a gente vai encontrar em textos esse E sem uma vírgula antes dele. Né? E ali nós temos 3 casos, né, em que a gente deve usar a vírgula antes do E.
Vou voltar aqui rapidinho. Aqui, né, para falar um pouco do uso do E, nesses exemplos aqui, vocês estão vendo que a gente colocou vários termos coordenados, tá? Se a gente colocasse ali, o feminicídio é um problema antigo, vergonhoso, criminoso e desafiador à sociedade brasileira, nós não colocaríamos uma vírgula antes do e desafiador à sociedade brasileira. Sabem por quê? Porque ali todos aqueles termos, eles estão dialogando com o mesmo sujeito. E lembrem, o uso da vírgula, ele normalmente está relacionado à colocação do nosso sujeito na frase, na oração, tá? Então, a gente não vai colocar a vírgula antes do e se o termo que vier depois desse e for relacionado ao mesmo sujeito, né, dos anteriores. Mas nesse caso aqui, desses exemplos que eu trouxe aqui para vocês, não. Né? Nós temos ali uma mudança de oração, né? Uma mudança de sujeito. Né? O que vinha antes do E aqui era relacionado, tudo isso aqui era relacionado ao sujeito às enchentes, e tudo que vinha antes desse E aqui era relacionado às melhorias nas escolas, tá? Saquem, gente, a gente colocou aqui, a gente colocou uma vírgula aqui porque nós estamos mudando de orações, nós estamos separando de orações e, portanto, mudando de sujeito, né? Muda de quem a gente está falando, tá? E existem outros casos, tá? Que a gente vai ver mais adiante, mas outros dois casos que a gente vai colocar o E, né, com vírgula, tá? Que é normalmente quando os E's aparecem com termos intercalados, né, que fazem adição de uma informação na oração. Eu tinha visto um exemplo aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. A Bahia, terra do axé, é a morada do sol. Estão vendo esse exemplo aqui? Vamos supor que fosse a Bahia e terra do axé é a morada do sol. Neste caso aqui, a gente pode colocar um E aqui, depois, antes de terra do axé, porque nós estamos fazendo uma adição, né, uma posição ao sujeito, tá, dessa oração aqui, mas não é necessariamente a informação mais importante da nossa oração, da nossa frase. Tá? É apenas uma explicação do sujeito. Né? Nós estamos intercalando uma expressão ali e, desse modo, a gente pode colocar, né, o E depois de uma vírgula. E o outro caso é quando vem normalmente depois de uma expressão explicativa como essa. Né? E acho que às vezes isso causa uma confusão, porque a gente coloca essas expressões, esses termos explicativos no meio do texto, e às vezes a gente acaba esquecendo, né, que eles não são a nossa principal ideia, e que a gente deve seguir escrevendo, né, coerentemente com aquela ideia que foi apresentada anterior, né, antes dessa explicação, depois de fazer essa explicação. A gente deve seguir dessa maneira. E por isso a gente pode colocar, sim, uma vírgula antes do E, né, porque depois de fazer essa explicação, a gente vai seguir escrevendo, né, de acordo com o que a gente estava escrevendo antes. Tá? Vamos adiante. Aqui, nós estamos falando de orações coordenadas alternativas, ou seja, nós estamos ali, né, tendo duas opções de compreensão. Vamos aos eventos. O governo deve tomar uma rápida posição para este conflito, ou cenários de guerra farão cada vez mais parte dos cotidianos nas cidades. Os mexicanos deverão tomar as medidas preventivas, ou os abalos sísmicos seguirão causando graves estragos. Aqui, por que a gente colocou, né, uma vírgula antes daqueles termos ali que eu sublinhei? Ou, né, que são os termos que vão dar as nossas alternativas de sentido, né? Nós estamos apresentando uma condição, né? Aquilo que é apresentado, caso aquilo que é apresentado na primeira oração não seja feito, né, vai acontecer o que foi dito ali na segunda oração, em coordenação à primeira, tá? E nessas orações, a mesma coisa. Nós tivemos uma mudança de sujeito em cada uma dessas, se a gente for analisar, né, cada uma dessas orações por si. Né? Nós estamos falando do governo e deste conflito. Né? E aqui nós já falamos de outra coisa, que são os cenários de guerra. Aqui nós falamos dos mexicanos e aqui nós falamos dos abalos sísmicos. Como a gente está mudando do sujeito, a gente coloca uma vírgula, tá? Vamos adiante.
aqui o que eu já tinha falado para vocês, talvez fique mais claro, tá? Em orações adjetivas, ou seja, aquelas que têm o papel de caracterizar a oração anteriormente apresentada, né? Eu já tinha falado para vocês que tem momentos que a gente faz essas aposições para caracterizar o nosso sujeito, né? E por isso a gente coloca essa explicação entre vírgulas. Aqui é exatamente isso. Vamos ler ali o exemplo. A fiscalização deve ser intensificada em São Paulo, o estado brasileiro que concentra a maior quantidade de indústrias, para reduzir os altos índices de poluição atmosférica. Se vocês forem ver, essa explicação, ela se resume a explicar sobre São Paulo, né? Mas a frase funcionaria assim, até quase com o mesmo sentido, se essa parte aqui fosse retirada. Como isso aqui é apenas um acréscimo à ideia principal da nossa oração, né? A gente coloca ele entre vírgulas. Ele é apenas uma informação a mais que vai ajudar, né, na nossa compreensão. Mas a gente deve separar essa informação entre vírgulas, porque nós temos um ponto principal para desenvolver. Né? E ali, naquele segundo exemplo, a mesma coisa. Isso, Rodrigo, isso que eu aposto. Psiquiatras e psicólogos, os profissionais que estudam a saúde mental, devem prestar mais atendimentos nas periferias. A mesma coisa, gente. Nós colocamos aqui uma expressão que está caracterizando psiquiatras e psicólogos, tá? Que são justamente aqueles que devem prestar atendimento nas periferias. Tá? Para a pessoa que estiver lendo essa frase, ela entender bem, né, quem são os psiquiatras e psicólogos, o que eles são responsáveis. Tá? A mesma coisa. Né? E por isso a gente coloca essa explicação entre vírgulas. E aqui, como eu já tinha falado para vocês na hora de explicar o E, tá? Não é apenas com E, a gente pode usar com outras preposições. Aqui nós estamos nas orações intercaladas. Né? As orações que também têm um fim de explicar o que está sendo apresentado pela oração principal do nosso texto, da nossa frase. Né? Que é aqui, por exemplo, esse exemplo. A interpretação adequada do coletivo, disse o filósofo Claude Lévi-Strauss, ocorre por meio de entendimento das forças que estruturam a sociedade. Se vocês forem ver, esse trecho aqui, disse o filósofo Claude Lévi-Strauss, isso pode ser eliminado. Né? Aqui lembrem das referências socioculturais. Quando vocês forem, esse aqui é importante para quando vocês forem fazer os intertextos de vocês na redação de vocês. Vocês devem colocar esse tipo de explicação, esse tipo de termo entre vírgulas, quando vocês forem fazer essas referências. Porque, por exemplo, aqui nós estamos falando da interpretação adequada do coletivo, um pensamento filosófico, né? Uma constatação filosófica, que quem teve foi o Claude Lévi-Strauss. Não foi, né, a pessoa que escreveu o texto dessa maneira. E para referenciar, para testar que isso foi dito pelo Claude Lévi-Strauss, a gente faz essa colocação de vírgulas. Né? E se vocês forem ver, isso não pode, e como naqueles exemplos anteriores que eu trouxe para vocês, isso não pode, isso não deve mudar, né, o sentido da oração principal, que é, no caso, aqui, a interpretação adequada do coletivo ocorre por meio, né, e o que segue. Tá? Isso aqui é apenas para, né, explicar quem fez essa interpretação adequada do coletivo. Tá? Isso é importantíssimo na hora das nossas colocações. Né? Eu trouxe os exemplos aqui de redações e que estavam fazendo, né, referências socioculturais, né, intertextos, para, né, sustentar a argumentação. Ali no segundo exemplo é a mesma coisa. A questão da imigração europeia do século XIX, como afirmado por Caio Prado Júnior, está intimamente ligada à da escravidão. Tá? Vamos seguindo. Mesma coisa ali, ó, como afirmado por Caio Prado Júnior. Disse, né, o sociólogo Caio Prado Júnior. Né? E assim varia. Tá? E aqui, talvez a mais importante, né, a mais importante, que mais vocês devem ter cuidado na hora de usar e atentar, é a colocação dos conectores. Né? Se vocês lembrarem, né, óbvio que lembro que a gente acabou de ver isso, a gente separa orações por vírgulas. Né? E é muito importante que a gente relacione essas orações entre si. Né? Isso aqui que a gente está estudando hoje também
é bom para a gente ter isso claro na hora da gente entender como colocar os nossos conectores, né? De como usar os nossos elementos coesivos no nosso texto. Como vocês lembram, é a competência número 4, eles são importantíssimos e indispensáveis na construção do sentido do nosso texto. Né? Então, eles têm sim que ser organizados entre vírgulas, justamente porque eles têm quase que a função, né, de, junto com aquela pausa da vírgula, eles fazerem o link, né, entre cada uma das expressões, das orações ou das frases novas, né, porque tem o caso dos conectores virem no início das frases, nunca no final, no início das frases, obviamente, ou entre duas orações, tá? E a gente coloca eles sempre entre vírgulas, tá? Sempre entre vírgulas. E ali vocês veem um exemplo. As medidas serão tomadas. Logo, a colaboração da comunidade é precisa para que os efeitos sejam surtidos. O sistema de educação brasileiro possui diversos problemas. Entretanto, é referência para o mundo em diversos aspectos. Voltando a falar um pouquinho de conectores, né? O entretanto, né, ele tem mais ou menos o mesmo sentido de contudo, tá, gente? Muitas vezes eu vejo, né, a gente fala, a prof. Ju já falou isso, a prof. Bruna já falou isso, né? A gente usa o contudo querendo usar portanto, né? E que expressa uma ideia de, o portanto expressa uma ideia de conclusão, não ideia de oposição. Isso eu estava falando agora para o Miguel ali antes, né? Porque a gente já fica atento sempre quando vocês usam o contudo. Né? E vocês devem tomar cuidado. E esses termos, essas expressões coesivas, elas devem ser colocadas sempre entre vírgulas. Por quê? Porque muda o sujeito. Normalmente muda o sujeito porque nós estamos falando de duas orações. Caso não mude o sujeito, né? O que é difícil, né? Vocês vão usar normalmente o mas, né? O mas não costuma vir entre vírgulas. Mas normalmente quando a gente usa mas num texto é depois de uma vírgula. Mas aí por outro sentido, né? Porque o mas, normalmente a gente está acrescentando algo a essa ideia, né? E sem fazer a mudança de sujeito da oração. Vamos adiante. E bem, aqui nós vimos já alguns dos pontos que são mais importantes para a gente entender na hora da gente escrever a nossa vírgula relacionada, escrever as nossas redações e que são relacionadas ao uso da vírgula, tá? Mais específicos. Mas existem muitas outras regrinhas importantes a gente saber para a vírgula. Mas aí é questão que vocês vão ver com o professor Pedro, né? Porque a gente aqui aula de não, também não. Também não, Rodrigo. A mesma coisa do mas, tá? Não usa, porque ali vocês não vão ter uma mudança de sujeito, tá? Porque o pois e o porquê, tá? Ele não tem necessariamente, ele não é diretamente, como por exemplo, logo, entretanto, a função de juntar, né, dois, não vou falar frases, né, orações específicas, pode ser oração, pode ser frase, de juntar, né, duas separadinhas. É justamente isso que a gente usa, né, os conectores, para juntar duas ideias, né, diferentes já concluídas, né? Por isso que a gente pode usar eles também no início de frases para relacionar com a frase anterior. Mas é mais ou menos isso, tá? E bem, antes da gente ir para os nossos exercícios de revisão, porque sim, nós teremos na aula de redação exercícios de revisão hoje, nós faremos uma pequena revisão dos outros pontos que a gente pode encontrar, mas que a gente normalmente não vai usar tanto assim na nossa redação. Alguns ali a gente pode usar bastante, né? Mas os mais importantes a gente já viu, e tendo claro aquilo que a gente viu antes, a gente vai revisar um pouquinho agora. A Júlia ama esses aqui, né? Então, o primeiro, bom, né? Trouxe aqui 4 tópicos para vocês. O primeiro de todos é o ponto e vírgula, né? Ele é um intermediário, né? Ele sempre causa um certo embaraço na gente, porque ele é um intermediário entre a vírgula e o ponto final, né? Ele não é uma pausa tão curta quanto a pausa da vírgula, mas ele não é uma pausa tão longa, né? Não é uma finalização como... É muito chique, né? Como a do ponto final. Ele é chique porque ele dá uma elegância para a lista. E aqui, para vocês entenderem como se usar o ponto e vírgula, é justamente aqui, né? Eu usando no final desses tópicos aqui, ó. Eu usei nos 3 primeiros o ponto e vírgula. Porque, querendo ou não, eu estou falando, né, mais ou menos da mesma ideia. Mas
tá tudo dentro disso aqui, né? Que é a ideia principal, o uso de outros pontos. Né? E nós estamos falando desses outros pontos e de cada um deles. E dessa maneira, sempre que eu trago um tópico ali, eu vou concluir entre ponto e vírgula, porque depois, ainda que eu já tenha finalizado sobre o primeiro tópico, eu vou falar sobre um segundo tópico que é mais ou menos relacionado àquilo ali que a gente apresentou no primeiro. E, óbvio, no final eu vou colocar o ponto final, porque eu concluí tudo. E aí eu botei o ponto final. E lembra que no meio eu coloquei algumas vírgulas também, né? Vamos para o segundo tópico, que são os 2 pontos. Né? Esse vocês podem usar, inclusive, nas referências de vocês. Eu acho que praticamente todos esses aqui que a gente está vendo, eles vão ser mais usados na colocação dos intertextos, né? Das referências, né? Dialogando diretamente com a aula da semana passada, né? Que é os 2 pontos. Os 2 pontos, normalmente, quando vocês vão explicar um sujeito ou uma oração, né, vocês colocam 2 pontos para caracterizar ele, né, para esclarecer algo que foi apresentado anteriormente, para explicar isso que foi apresentado anteriormente. Como eu trouxe aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, nessa aqui. Para separar conectores, 2 pontos. E aí, eu apresentei todos os tópicos, né, que a gente pode usar para separar conectores, de que maneira a gente vai separar esses conectores. Depois de apresentar os 2 pontos, ou seja, com o sentido de explicar uma informação que veio anteriormente, tá? E é mais ou menos nisso que a gente vai usar os 2 pontos, para explicar. Ali, os parênteses e os tracinhos é quando a gente vai, né, destacar, a gente vai indicar também, entra nesse sentido explicativo, né? Normalmente, quando eu vejo que vocês têm usado e devem usar nas orações de vocês, não é apenas para explicar certas expressões que vocês têm usado os parênteses ou as... Nesse caso que eu vou trazer agora é sempre os parênteses, mas também podem ser usados para outras explicações, os 2 tracinhos. Quando vocês vão colocar siglas, né? Lembrem que as siglas, sempre quando vocês forem apresentar elas pela primeira vez, vocês devem colocar por extenso o nome do órgão, né, que é representado por essa sigla, e entre parágrafos, depois desse nome, entre parênteses, a gente troca. Entre parênteses, depois do nome dessa instituição que vocês usaram, vocês colocam, né, a sigla entre parênteses, tá? E vai mais ou menos por isso. E ali, as aspas. Por último, as aspas, mas não menos importante, as aspas, que elas são importantíssimas, e sempre quando vocês forem copiar um texto, né, ou trazer uma frase, né, literalmente aquela frase, aquela citação dita por outra pessoa, né, que não foi vocês ali no texto, né, na colocação dos intertextos, vocês vão colocar entre aspas, obviamente, né? Qualquer referência a coisas que não foram vocês que escreveram, né? Uma frase que é exatamente aquela frase que foi dita por outra pessoa, vocês devem escrever entre aspas, né? Para justamente atestar que aquilo ali é uma... Né? Vocês estão trazendo um elemento que é externo àquilo ali, tá? Vamos adiante. Agora as nossas questõezinhas, né? Agora é com vocês. Trouxe aqui 6 exemplos e agora é com vocês. Onde que a gente vai usar as vírgulas nessas frases? Vocês vejam que essas frases aqui estão todas sem vírgulas. Eu quero que vocês completem, né? Vocês aí, juntos, e botem aqui as respostas nos comentários. A resposta certinha de cada uma daquelas frases ali. Vamos para a primeira, vou fazer junto com vocês. A medida aplicada, no entanto, não resolveu o problema. Ai, 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 agora que a cobra fuma, gente, agora que o bicho pega, porque a gente tem que, agora que a gente tem que ver se vocês estão craques, né, nas vírgulas. E acho que é importante, né, a gente sempre revisar, sempre, eu vou passar, inclusive, para vocês depois dessa aula, hoje não vai ter tema de redação, mas vai ter uma lista de frases para vocês preencherem, para vocês treinarem o uso da vírgula e dos pontos, né, e isso é importantíssimo, né. É importante a gente treinar um pouquinho, assim, nessas listas separadas, bem de aula de português, antes de aplicar na nossa redação, né? Para chegar na hora do Enem, isso está bem fresquinho. Mas vamos focar. Ali na primeira, o que vocês acham que é? Onde é que a gente tem que colocar vírgulas? A medida aplicada, no entanto, não resolveu o problema. O que deve ficar entre vírgulas aí?
Thalita já falou. Vamos ver. Podem ir falando também. Isso. A medida aplicada, no entanto, resolveu o problema. Depois a gente vai ver as respostas, gente. Podem ir falando. Já podemos ir para a segunda. Ele preferiu os salgados e eu, os doces. Ótimo. Já vamos conferir. Já vamos conferir. Uhum. Tá. Para a terceira. Havia, contudo, inconvenientes sérios. Onde que vocês acham que deve ir as vírgulas ali? Essa segunda não pega ratão para vocês, hein? Contudo, entre vírgulas. E já para a letra D. Na sala havia uma cadeira enorme, uma enorme cadeira, e no quarto um pequeno baú. A D e a B, elas estão relacionadas de alguma maneira. Em seguidinha, a gente já vai saber. E aquela E ali, que é a mais fácil de todas, né, gente? Já quero ver o que vocês acham que tem que ser na E. Uhum. Eu tô só olhando as respostas de vocês. Eu não tô dizendo se está certo ou se está errado. Vocês vão ver se está certo ou está errado agora no seguinte. Tô atento, tô concordando com tudo. Lembrem que, aí vocês têm que lembrar das aulas de concordância que vocês tiveram, né? De uso dos verbos que vocês tiveram com o professor Pedro. Né? Lembrem, analisem analisem quais os termos, né? Todos os termos da frase estão dialogando com qual verbo, com qual sujeito, né? E aí vocês podem entender também a colocação da vírgula. Tá? Recife, Salvador, Fortaleza e Maceió. Eles visitaram Recife, Salvador, Fortaleza e Maceió. Essa eu digo para vocês. O que o Miguel e a Ellen botaram ali, como já é óbvio, tá certo, obviamente, né? Havia, contudo, inconvenientes sérios. E a última, gente. Para psiquiatras, psicólogos e sociólogos, o conflito familiar é inerente à própria família. É inevitável e inerente à própria família. Múltiplos usuários estão digitando. Adoro quando vocês escrevem um monte assim. Ai, a Prof. Ju, se quiser entrar agora já também, que a gente já está chegando no final da nossa aula, e fazer os exercícios junto com a gente, fique à vontade. Tá bem. Não é pressão nada, né? Entra quando tu puder. Psiquiatras, psicólogos. Uhum. Tá, então vamos direto agora para a correção, né? Mais alguma resposta para aqui, para essas questões aqui? A hora é agora. Tá linda, Julia. Se não quiser, não tem problema, não tem problema. Já estamos chegando no final. Aqui, né, estamos as respostas, então, das nossas atividades que a gente viu agora. A medida aplicada, no entanto, não resolveu o problema, ali naquela primeira. Essa aqui, como eu vinha falando para vocês, o no entanto, ele é um conector, né? Então, o conector ele deve estar entre vírgulas, né? Ele está relacionando aqui, ele não está ele está no interior de dessa oração aqui, ele não está separando uma oração, mas ele está, né, relacionando uma expressão a outra, né? Está relacionando uma ideia com a outra. Então, dessa maneira, ele tem que vir entre vírgulas, tá? Aqui,
ele preferia os salgados e eu os doces. Aqui, se você... Ó, entrou a nossa Prof. Ju maravilhosa, como sempre. Mas voltando. Oi, gente, tudo bem? Ele preferia os salgados e eu os doces. Essa aqui, e assim como na letra B, essas duas aqui, a B e a D, elas são meio que pegar ratão na gente, porque, como eu já vinha dizendo para vocês, a vírgula ela está relacionada diretamente ao uso do sujeito. Né? E aqui nós estamos falando, ele preferia os salgados e eu os doces. Ainda que aqui nós tenhamos tido uma mudança de sujeito, esses termos aqui, eles estão relacionados ao verbo preferia. E como a gente lembra, a gente não separa sujeito de verbo nem verbo do objeto. Aqui nós estamos trazendo apenas uma informação nova, uma outra pessoa que também gosta de doces. Mas o verbo principal da oração segue sendo esse aqui. E, portanto, esse que a gente acrescenta aqui, ele deve ficar entre vírgulas. A letra C, a mesma coisa da primeira. Nós estamos aqui com um conector. Havia, contudo, inconvenientes sérios. A D, a mesma coisa que a B. Na sala, havia uma enorme cadeira. E no quarto, um pequeno baú. Nós estamos adicionando outro. Aqui, a letra E, como vocês já tinham feito, tinham acertado, eles visitaram Recife, Salvador, Fortaleza e Maceió. Lembra que aqui e Maceió não tem uma vírgula aqui, porque nós não temos uma mudança de sujeito, né, para esses termos coordenados aqui, nosso primeiro tópico. E aqui, nem todo mundo respondeu o final dessa aqui. Mas aqui, na primeira, como tinham acertado, os termos coordenados, assim como na letra E, para psiquiatras, psicólogos, sociólogos, isso aqui fica entre vírgula. Mas o pessoal esqueceu dessa vírgula aqui, né? Acabou esquecendo que a oração ela realmente começa só depois dessa vírgula aqui, e isso aqui é uma informação que é acrescentada, né, a essa oração aqui. E por isso ela tem que ficar, né, separada do todo, do principal desse período aqui por uma vírgula. Ela poderia ser apresentada, inclusive, no final. Poderia começar o conflito familiar inevitável e inerente à própria família, vírgula, para psiquiatras, psicólogos e sociólogos. Mas lembrem que esses termos podem vir antes também, tá? Mais ou menos isso. Vamos para a nossa segunda questão. Tem uma terceira questão, mas a terceira questão é mais interpretativa. Então, vamos focar nessa aqui, porque a gente não tem tanto tempo ainda hoje. Assinale a alternativa. O Bernardo tá bem calminho, né? Por quê? Porque na última aula que tu deu, tu tava assim, ó. Hoje tava no pique. Calminho. Eu tô calminha também. É que tem dias que a gente tá muito agitado. Mas eu tô bem agitado. Eu tô bem eufórico hoje. Mas é que essa aula, como ela é mais detalhista, assim, né? Tem essas coisas que a gente tem que cuidar, sim, então a gente fica bem mais chatinho, né? Mas a gente tem que ficar mais calminho. Não é tão animada quando dá uma aula de argumentação, uma aula de intertexto, que a gente se esbanja falando de tudo, né? Aqui é uma coisa mais detalhista mesmo. Mas vamos lá, gente. Assinalar a alternativa que contém o emprego incorreto da vírgula. Arrumou as malas, saiu, lançou-se na vida. Nessa letra A, não vejo problema. Os visados éramos nós e eles foram violentamente torturados. Eu contesto a justiça que mata. Preciso ouvir, disse o velho menino, a causa desse ressentimento. O período consta de 10 orações, porque esse é o número exato de verbos. Ó, o porquê, a gente não falou sobre o porquê. A minha cara disse a resposta. O quê? A cara que eu fiz disse a resposta, eu acho, mas vamos ver. Vamos ver se eles estavam atentos, né? Qual dessas aqui vocês acham que é a resposta? Dá para botar aquele troço, né? Aquela enquete, como é que é? Não sei, nunca botei. Os outros é verdade. Vou iniciar aqui. É aqui. Eu vou botar aqui. Vou botar aqui. Coisa boa. É verdade. Vou fazer aqui. Já vou lançar para vocês vão marcando. Iniciar enquete. Mas eu acho que tem alguma coisa que quem tá no celular não consegue, né? Uma coisa assim, não sei direito. Podem ir respondendo ali, gente. Não sei se o pessoal... o pessoal que tá no celular... Não, mas aparece que eu tô com o celular aqui do lado. E aparece. Sei lá, tem alguma coisa que eu vi em uma outra aula que não dava, se era o chat, sei lá o que é. Estão respondendo, gente.
Apareceu aí, apareceu. Ah, tá. Isso. As alternativas. Isso. Verdade, não lembrava o que é. Mas olha aqui. Ah, tá. Que tapa. Tapa no celular, tapa. Vou dar um tempo. Então, né, vamos. Qual das alternativas ali que vocês pensavam que fosse a certa? Você está tapando aqui. Tem pouca gente pro celular. Dá pra ver aqui. Eu não sei se vocês estão respondendo. Eu anotei uma coisa enquanto tu falava, B, para falar depois, pra gente não esquecer. Eu falo para não esquecer, porque senão eu esqueço. Mas depois que sair o resultado aqui, Gente, a gente eu não tô acostumado a ver as enquetes. Eu não sei se estão Eu não sei nem respondendo. colocar isso. Eu vi aqui que dava para botar. Gente, eu vou encerrar aqui. Podem falar no chat. Qual a resposta que vocês acham? A Porque a gente já gente passou do inventa tempo. moda e não sabe depois. A gente inventa a moda e não sabe depois. Tempos de AD, a gente está descobrindo coisas novas todos os dias, né? Ai, que loucura. Mas, gente, qual a resposta que vocês acham que é? Tá, mas não deu aqui, ó. Não, pra mim ainda tá aberto. É. Ai, tá sim, tá Ai, sim. Pedro, maravilhoso. Amo, Tá amo, sim, amo, tá amo. sim, tá sim. Tá aberto aqui. Ai, como é que fecha isso? Eu acho que vocês têm que responder para. Tá, mas aí se. Não. Ai, Ninguém respondeu. apareceu de novo aqui para mim. Ai, socorro, gente. Pra mim tá como... Ah, então eu tenho que responder. Tá, vou responder. Tem que responder. Responde, Júlia. Tem que responder sim. Ah, não deu. Não? Cliquei e não foi. Ah, agora deu. Mas não aparece aqui para mim, será? Tá, pra mim deu, porque eu respondi. Eu não sei se todo mundo tem que Gente, que responder. vexame. Que vexame, gente. Que façanha, gente. Ai, no chat era mais fácil. Era mais fácil, mas Pois tá, é, mas gente. eu acho que é tu que tem que encerrar, B. Mas eu não sei onde é que encerra aqui. Acho que é aqui, peraí. É aqui, eu acho. Não sei. Mas tá, gente. Vamos adiante. Podem ir botando no chat. Quais respostas que vocês botaram? Porque eu não consegui ver aqui. Falha nossa do desafio. Já Que até loucura. deu o horário. Ah, a gente sempre Já deu horário. Vamos encerrar, gente. Mas a gente precisa saber qual resposta que vocês botaram ali. Qual das alternativas ali usou mal a vírgula? D, E, C, E. Ai, meu Deus. Vocês botaram bastante, hein? Vamos lá. Botem aí nos comentários, botem aí no bate-papo. Por que vocês acham que é E? Por que vocês acham que é D? Por que vocês acham que é C? Enquanto isso, eu vou falando o que eu anotei aqui, tá? Sobre as aspas. Além de usar as aspas nas citações, gente, a gente também tem que usar quando a gente coloca uma palavra estrangeira, tá? Não se esqueçam disso. Quando a gente bota uma palavra que é em inglês, geralmente em inglês, né? Que a gente bota, tem que ser entre aspas, tá? Para indicar que é um estrangeirismo, né? Que não é uma palavra da nossa língua. Termos da internet que a gente costuma Também. usar às vezes, vem isso, né? Claro, por exemplo, quando a gente está escrevendo no computador, a gente usa o itálico, às vezes, para esses termos, né? Mas na redação não dá para escrever em itálico. Exatamente. Na D, a vírgula cortou o sujeito. Preciso ouvir, disse o velho ao menino. Será que ele não está explicando aquilo ali que vem ali? Adiante. Vamos conferir. Mais algum comentário? Ali está digitando. O que vocês acham? Atestem porque é C, E, D, A, D. Sei lá, já pode, sei lá, né? Já vamos lá, então vamos adiante. Vamos adiante para a gente encerrar. Letra C, gente. Eu contesto a justiça que mata.
Essa frase ela é bem pega-ratão, é bem questão de vestibular, ele aqui é da FMU São Paulo. Né? A primeira, por quê? Por que a primeira tá certa? Arrumou as malas, saiu, lançou-se a vida. Por que a gente está, né, colocando um verbo em coordenação, né, em sequência? Essa palavra tinha me fugido na hora, não falava? Sequência, um verbo em sequência aqui e outro, né? Em termo em sequência, a gente coloca entre vírgulas. Os visados éramos nós, aqui na letra B, e eles foram violentamente torturados. Aqui nós temos uma mudança de sujeito, portanto a gente vai usar vírgula. Eu contesto a justiça que mata. Essa é a alternativa certa que tem, né, o uso incorreto da vírgula, que nas outras não tem. Essa fica bem assim, né? É uma questão feita bem para confundir a gente mesmo, né? Mas eu contesto a justiça que mata. Aqui poderia até ser uma mudança de sujeito, né, se a gente fosse interpretar de outro sentido a frase. Mas o que acontece? Eu contesto a justiça de mata. Aqui o sujeito da oração é eu, né? O eu é o contesta, e aqui, né, esse verbo, quem contesta, contesta alguma coisa, né? E como a gente já tinha dito, não se separa sujeito de verbo, nem verbo de objeto. Então, portanto, o eu contesta a justiça que mata. Então, por isso que a gente não pode colocar uma vírgula aqui. Claro, faria até sentido se a gente estivesse falando assim. Eu contesto. A justiça mata, sem o quê? Mas lembre que nós temos o quê aqui, né? Então, por isso a gente não pode colocar uma vírgula nesse caso aqui. Está incorreta a frase e correta a resposta a letra C. Tá? E aqui, preciso ouvir, disse o velho ao menino, a causa desse ressentimento. Lembrem que aqui a gente está fazendo, né, um acréscimo para uma citação, né, para falar uma citação que veio de outro ambiente externo. Então, olha aqui, ó, preciso ouvir a causa desse ressentimento. Quem disse isso aqui não é o autor dessa frase, e sim o velho que falou com o menino. A gente está falando sobre o personagem. Tá? E aí, desse modo, a gente coloca, né, esse termo, essa expressão entre vírgulas para caracterizar quem precisa ouvir. Tá? E ali, o E. O período consta de 10 orações, porque esse é o número exato de verbos. Tá? Temos uma outra mudança de sujeito também. Aqui o período consta de 10 orações, e que, né, esse é o número exato de verbos. A gente está fazendo uma explicação além, né, e aqui entra o porquê que a gente já tinha falado antes. É isso, tá? Aqui nós teríamos mais uma questão, mas que ela é interpretativa, ela é relacionada ao... Ela é uma questão do Enem, foi do Enem de 2017, que é com um trecho do livro do José Saramago, que não sei se vocês já conhecem das aulas de literatura, é um escritor que, né, ele não segue necessariamente as regras de gramática, né, de pontuação, claro que a gente, né, essas regras padrões que a gente estuda nas aulas de língua portuguesa, mas aí é um outro contexto, é a questão do estilo literário dele, e a questão era relacionada ao uso, justamente, dessa pontuação diferente por esse escritor. Mas aí é arte, né, gente? A arte tem a liberdade para né, explorar outras maneiras de escrever, né? E aqui na nossa redação do Enem a gente não pode, a gente tem que seguir o padrão, aquilo que a gente estuda na aula de português. Tá? E bem, gente, era sobre isso, né? Muito obrigado pela presença de todos, pela atenção de todo mundo. Tá tudo bem. É sobre isso e tá tudo bem, tá tudo bem. Mais dúvidas, o momento é agora, estamos com o tempo mais que apertado, já apertou e já estourou, né? Mas podem ir lançando as dúvidas, né? Pode parar de gravar, assim, para não passar muito tempo. Mas sintam-se à vontade, estamos abertos às dúvidas, né? Questionamentos de vocês sobre a aula de hoje ou sobre outras questões também. Tá? E não esqueçam de escrever as redações que foram, né? Quem ainda não escreveu as outras, escrever as redações e mandar para o nosso e-mail, redacal desafio, não é C cedilha, C normal e o A normal, eu sempre me esqueço de mudar, vou botar aqui redacal desafio 2020@gmail.com, para lá vocês mandem dúvidas e as redações que vocês escrevem. E... É 2020 mesmo, tá, gente? Não é 2021, é 2020. E é isso, gente. Muito obrigado. Professor, eu tenho uma dúvida. As redações eu envio digitalizado ou digitado?
O que a gente normalmente pede, tá? Como vocês, assim, digitado é diferente de digitalizado, né? Digitado vocês escrevem no computador. O que a gente pede? Não precisem digitalizar os textos de vocês. Escrevam numa folha de caderno e tirem uma foto e mandem a foto em anexo pelo e-mail. Mas se vocês quiserem digitalizar, não tem problema, pode mandar digitalizado também. Né? Mas a gente diz da foto para ficar mais simples.